Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco em mais esse esforço de estudo e de aprendizado do Evangelho. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 2º, item 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 2º tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar os estudos, fazendo inclusive a leitura e os comentários iniciais, pelo que nós vamos, portanto, fazer a nossa prece de início do nosso encontro singelo de estudo e de aprendizado dessa noite. Senhor Jesus, Mestre amado e querido amigo, elevamos o pensamento ao Senhor em agradecimento pela oportunidade do estudo, do engrandecimento e do aprendizado que nos é concedida. Bom e amado Mestre, rogamos ao Senhor se faça presente conosco nesta hora, em nossos lares, juntos de nossos entes queridos, que o Senhor nos traga, Mestre, o vosso amor, a vossa paz, a vossa esperança, de maneira a reconfortarmos os nossos corações e nos enchermos de bom ânimo e coragem diante das lutas e circunstâncias que a presente existência nos traz. Que essa oportunidade, Mestre, do estudo nunca nos falte. Que o Senhor continue a abençoar a nossa querida casa de oração, estudo e trabalho, que é o Solar, a todos aqueles que lá trabalham, encarnados e desencarnados, bem como também que são assistidos nos dois planos da vida. Muito obrigado por tudo, Mestre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, e de Jesus nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, o patrono de nossa casa, damos por iniciados os nossos singelos estudos na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje, portanto, nós vamos estudar o primeiro item do capítulo 2º do Evangelho, como dizíamos. Esse capítulo tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo. E é baseado numa passagem do Evangelho registrada por João, no seu capítulo 18, nos versículos 33, bem como 36 e 37, que está citado aqui por Kardec, que é a seguinte. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, És, pois, rei? Jesus lhe respondeu, Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, meus irmãos, essa é a passagem citada por Kardec ao início desse capítulo. Única passagem evangélica presente nesse capítulo, que é um dos capítulos curtos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não menos importante. Pelo contrário, nós vamos ver que não é por acaso que ele já se encontra aqui logo no início dessa obra abençoada, devido à importância que tem de compreendermos o conteúdo do que o Cristo nos legou nessa oportunidade, não só nessa oportunidade, como no Evangelho como um todo. Bom, inicialmente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler, meus irmãos, as explicações de Kardec nos dois itens seguintes,
e efetuar os nossos comentários nos itens 2 e 3. Só que antes disso, a gente gostaria de fazer a contextualização bíblica dessa passagem registrada por João. O capítulo 18 de João, ele se inicia, meus irmãos, logo que o mestre é preso, quando logo após, ir pro horto, concluir suas orações, até que chega a comitiva de soldados e o prende. E nesse capítulo 18 é interessante a gente observar que João registra, especialmente aqui, tanto no capítulo 18, como também no início do 19, João registra especialmente a postura de Pilatos, que traz para a gente uma lição valiosa do engano, do erro incorrido por aquela autoridade romana à época. Porque é o seguinte, é muito interessante quando, por exemplo, a gente tem aqui no João 18, versículo 19, Pilatos, consta aqui o seguinte, ó. Então Pilatos saiu e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Ou seja, qual que é o libelo? Qual que é a peça acusatória? Que crime ele cometeu? E aí, meus irmãos, é interessante que nos versículos seguintes desse capítulo, especialmente do 19, nós temos aqui, por exemplo, no versículo 38, disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Assim, logo depois desse trecho que nós lemos. E Jesus não respondeu. E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Mais adiante, no versículo 4 do capítulo 19, trago-lo para fora, para que saibais que não acho nele crime algum. E por uma terceira vez, já no versículo 6, João registra novamente que Pilatos dizia, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Ou seja, por pelo menos 3 oportunidades, Pilatos afirmava publicamente a inexistência de crime ou de erro, conforme o seu juízo, a sua análise em relação a Jesus, mas mesmo assim permitiu que o maior crime da humanidade acontecesse. Ilustrando para nós, meus irmãos, aquela passagem do lavar as mãos, do erro por omissão, que é quando a gente não comete um erro, mas a gente permita que um crime, que um erro, que uma falha seja cometida. Então, foi nessas circunstâncias que Jesus registrou algo muito importante e que ficou registrado naquela para a posteridade, nos chega até os dias atuais, quando o mestre disse, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse aqui, a minha gente teria combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E é daqui para diante que nós vamos desenvolver o nosso estudo. Comenta Kardec para a gente. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas, todos os seus ensinos, as suas palavras, se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus ensinos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Conclui Kardec essa primeira parte dos comentários. Esse dogma, esse princípio, pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, meus irmãos, Kardec não é à toa que principia
o Evangelho, logo em seu 2º capítulo, trazendo essa citação do Evangelho de João e desenvolvendo para a gente nesse comentário. Mostrando para a gente o seguinte: todas as lições de Jesus baseiam-se na crença e na compreensão da vida futura, da vida espiritual. Não há como compreendermos a existência de Deus, a bondade divina, a sua justiça, sem compreendermos a vida do Espírito, a vida futura, a nossa existência espiritual que vai além da vida presente e também que vem antes da vida presente. A partir do momento que a gente compreende a imortalidade da alma, a eternidade do espírito, nos compreendemos como verdadeiros viajantes no curso da existência atual, tudo torna-se compreensível, a justiça de Deus torna-se compreensível, a sua bondade torna-se compreensível, a sua presença torna-se compreensível, e mais do que isso, todo o Evangelho de Jesus passa a fazer sentido. Por quê? Quando nós olhamos somente a vida presente, uma série de ensinos do Cristo tornam-se incompreensíveis. Por exemplo, quais são as bem-aventuranças prometidas por Jesus? Uma das primeiras delas, ou seja, uma das primeiras alegrias futuras que o Cristo promete é para os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Quantas e quantas criaturas sofrem na Terra, às vezes ao longo de toda uma existência, e que não encontram no curso da atual existência instantes de alegria, ou que atravessam uma vida repleta de lutas, de dificuldades. Onde estaria o consolo prometido por Jesus nessa vida crivada de dificuldades, de problemas, de limitações de toda ordem? Não é à toa, meus irmãos, que a gente precisa compreender esse ponto para que a gente continue na sequência do entendimento do Evangelho. Onde haveria a justiça de Deus, a presença divina, nos sofrimentos, nas desigualdades, nas injustiças que a gente observa no nosso dia a dia? Deus haveria então de ter uns mais filhos preferidos em relação a outros? Isso não seria justiça. Escolheria uns em detrimento de outros, uns para virem mais ricos, mais cheios de saúde, mais inteligentes, mais capazes, enquanto outros, às vezes, tudo isso falta. Onde a justiça dessa distribuição? Se acreditarmos somente na vida presente, na vida material, isso não nos faz sentido. E, portanto, nós passamos a questionar a própria existência de Deus, como acontece com muitos, meus irmãos, que passam, às vezes, por sofrimentos atrozes na existência, até o ponto em que eles começam a cogitar sobre a eternidade da existência. Continua Kardec comentando para a gente essa passagem, inclusive contextualizando ela para a gente com o que os judeus acreditavam e conheciam à sua época. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Ou seja, eles acreditavam em espíritos elevados, em almas nobres, mas como se tivessem sido criados já naquela condição, e como se isso fosse um patamar inalcançável para nós. Não entendiam, por exemplo, a lei de evolução e progresso. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Quem cumpria bem os preceitos divinos, a tradição de Moisés, os ensinos religiosos, aquilo que era considerado como sagrado, recebia a recompensa na vida atual. Com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos.
As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Então, vejam aqui como que eles viam a presença de Deus na vida. Quando aqueles que cumprissem os preceitos religiosos, todo o culto externo que os judeus instituíram, que era muito extenso, cheio de regras, de permissões e proibições, por exemplo, no que diz respeito à alimentação, lavar a mão antes das refeições, oferecer sacrifícios no templo de Salomão, cumprir preceito, uma centena de preceitos, esses seriam recompensados na vida material. Teriam riqueza, saúde, fartura, muitas terras, muitas casas, alguns talvez palácios, ao passo que aquele que fosse privado disso era sinal de que não cumpria, não observava essas lições e que Deus, portanto, estaria castigando. Moisés não pôde dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante, que precisava de ser tocado antes de tudo pelas coisas desse mundo. Ou seja, essa crença dos judeus derivava de lições deixadas por Moisés, as quais ele deu um cunho de sagradas, ou como se tivessem tido origem divina, devido à enorme barbárie e atraso daquele povo. Ou seja, é como se ele dissesse o seguinte: olha, vocês precisam observar esses preceitos, essas ordenações, essas práticas, para que Deus nos abençoe, para que não nos falte o pão, para que não nos falte a vestimenta, a moradia, para que a nossa nação se fortaleça, que a gente seja preservado de calamidades, de secas, de inundações, de tragédias, de invasões inimigas, né? que por meio de uma guerra, por exemplo. Tudo isso para quê? Para tocar de alguma forma a sensibilidade das pessoas que ele tinha acabado de tirar da escravidão do Egito. Ou seja, um povo semi-bárbaro, quase nada letrado, muito ignorante, na qual ele precisou usar-se dessas figuras para poder conter um pouco aqueles princípios. Mesmo assim, o que eles fizeram? Ainda, no pouquinho da ausência de Moisés, ainda construíram lá um ídolo, né? O bezerro de ouro, conforme a gente conhece aí nas narrativas do Velho Testamento. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, meus irmãos, o Cristo veio e quebrou essas noções, mostrando para a gente o seguinte: a verdadeira vida é a vida da alma, é a vida do Espírito. E que toda a nossa vida física deve ser deve ser conduzida levando-se em consideração as necessidades do Espírito, do aprimoramento da alma, das lições que a gente precisa aqui passar, e que, portanto, todo e qualquer sacrifício, toda e qualquer dificuldade, desde que a nossa moral, que os nossos princípios, que os nossos valores estejam coerentes com o seu Evangelho, são um preço abençoado que se paga, aí sim, para a paz, para a alegria e para a ventura no mundo espiritual, na verdadeira pátria, na verdadeira morada. Porque tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui fica para trás. Nada disso tem caráter permanente. Então, meus irmãos, é nesse ponto que o Cristo desenvolveu para nós as noções da vida futura. E muitos dos primeiros cristãos a compreenderam com precisão. A sentiram, tanto é que eram muitas vezes espoliados, ou seja, perdiam todos os seus bens, em processos humilhantes, em perseguições injustas, sem fundamento, eram muitas vezes separados de seus familiares, de seus entes queridos, eram levados ao martírio
mas compareciam diante de todos esses problemas, diante de todas essas dificuldades, com alegria. Como? Estavam loucos? Não. Porque compreendiam que aquilo ali era algo que faziam incoerência com as lições do Cristo. Por quê? Porque entenderam que a bem-aventurança, as alegrias que Jesus prometia, não iriam se configurar na vida atual, e sim na vida futura, e sim na vida do Espírito. E por isso pagava os mais altos sacrifícios, os mais altos martírios, com a esperança, com o coração cheio de fé e de confiança, fazendo com que o cristianismo se propagasse pelo mundo antigo numa velocidade impressionante, pagando o preço do sacrifício pessoal. Muito bem compreendido por eles. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Ou seja, a respeito da vida futura, Jesus deu muitas noções mais elaboradas aos judeus, às pessoas de sua época, aqueles que o procuravam e que aprenderam o Evangelho. Agora, o mestre não pôde desenvolver em detalhes. A ilustração disso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 4, onde a gente observa que um dos doutores da lei, um dos homens mais sábios de sua época, que era Nicodemos, um dos membros do Sinédrio, não conseguiu compreender o princípio da reencarnação. Ou seja, não tinha como dar noções muito elaboradas a respeito da anterioridade da alma, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, do futuro do espírito, de como é o mundo espiritual. Jesus deixou noções e não deixou de afirmar. Por exemplo, quando o mestre referia-se a João Batista, inúmeras vezes Jesus falou que era Elias, o profeta Elias reencarnado. Junto de Nicodemos, o doutor da lei, o mestre falou o seguinte, que não era possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em outra oportunidade, o mestre disse, há muitas moradas na casa de meu pai, mostrando para a gente que a vida não se limita à existência terrestre. Então, meus irmãos, o mestre deixou os princípios. Não negou esses princípios, pelo contrário, os confirmou e o desenvolveu um pouco melhor com os discípulos, que tinham um pouquinho mais de capacidade de compreensão do que a grande massa popular. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Quantos cristãos ainda acreditam nas ideias que nos foram criadas depois da morte do Cristo, que não foram faladas por Jesus, que acreditam, por exemplo, na ideia do céu e do inferno que foi desenhado para nós, inferno, por exemplo, no qual a pessoa que errou durante a vida purgaria ali eternamente os seus erros cometidos. Pagaria ali pela eternidade, ficaria ali eternamente de acordo com aquilo que ele viveu, de acordo com aquilo que ele fez. Agora, onde a noção de justiça e de bondade de um pai que pune um filho para sempre? Qual pai no mundo que pega um filho a quem deu origem, a quem trouxe a vida e o castiga para sempre? Ou que não se compadece do seu sofrimento e não tentaria de alguma forma fazer com que aquele filho tivesse uma nova chance, fosse reeducado e não mais errasse tal como errou no passado? Então, meus irmãos, essas noções da vida futura, o que acabaram provocando ao longo do tempo? Muita incredulidade. As pessoas, ao não compreenderem a lógica, por exemplo, por trás de um inferno onde alguém, um espírito, uma alma, iria ali eternamente sofrer,
muitas vezes renegam a própria espiritualidade ou a religiosidade sem procurar respostas mais adequadas a isso que é um contrassenso e que foi uma criação humana na tradição que se seguiu nos anos após o martírio do Mestre, especialmente após o século III do cristianismo, da nossa era atual, quando o cristianismo foi institucionalizado, religião oficial do Império Romano, e para isso misturaram princípios do paganismo, da tradição religiosa politeísta dos gregos e que os romanos haviam assimilado, com as lições e com o legado de Jesus, do Evangelho, criando algo novo, mas que não era o cristianismo em sua originalidade. Então, é nisso que Kardec fala. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, vazia de certeza absoluta, donde há as dúvidas e mesmo a incredulidade. É por isso, por exemplo, que a gente vê nos países mais cultos um ceticismo enorme, uma enorme incredulidade, porque foi-lhes ensinado uma fé dogmática, cujos princípios não resistem ao exame racional, por exemplo, a ideia de um inferno de punição eterna ou de um céu contemplativo, onde a alma é boa, a alma que trabalhou, a alma que fez o bem, ficaria ali eternamente em contemplação do paraíso, né? Sem trabalhar, sem ajudar o seu semelhante. Ou seja, a pessoa durante a vida física foi boa, foi caridosa, ajudou o seu semelhante. Aí morre, vai para o céu, fica lá à toa, sem contemplando. Não faz sentido. E aí todo o ceticismo, toda a incredulidade, todo o ateísmo que ganhou corpo com o passar do tempo, especialmente nos séculos atuais. Conclui Kardec. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, em todos os seus detalhes, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, permitem a mais vulgar inteligência, àqueles mais limitados em inteligência, a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda gente imagina um país cuja descrição detalhada leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, é trazida para a gente com tantos detalhes, com tanta riqueza de informações, com tanta coerência, são tão racionais as condições, felizes ou infelizes, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, clara fica a verdadeira justiça de Deus. Então, meus irmãos, por intermédio das obras espíritas, das descrições que nós recebemos sobre a eternidade da vida, sobre a vida espiritual, claro fica para nós o que é a vida da alma, o que é o mundo espiritual, a sua evolução, a evolução coletiva, a evolução individual, a pluralidade dos mundos habitados. E, portanto, a gente consegue compreender tudo dentro de um ponto de vista completamente diferente. Ao ponto, inclusive, de repensarmos as nossas prioridades, as nossas escolhas e aquilo que a gente almeja para o curso da atual existência. De maneira que tudo aquilo que diga respeito à alma tenha para nós critério de prioridade. E aquilo que diz respeito à matéria fique em segundo plano ou em função das prioridades da alma.
Para que a gente ilustre, meus amigos, esse nosso estudo de hoje, quando o mestre nos diz que seu reino não é desse mundo, nós temos aqui uma noção trazida por nós, por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, mostrando para a gente o que é o reino do Cristo. De onde veio essa alma? Essa criatura abençoada, de cujas palavras todo o curso da evolução humana foi alterado para melhor, no sentido do progresso e da evolução, de maneira que numa rápida análise, numa análise simples, quando a gente estuda a história, nós percebemos que, ao influxo das ideias trazidas por Jesus, acabou a escravidão, criaram-se os hospitais, fundaram-se as escolas no mundo, criou-se a assistência social, a justiça iluminou-se, todos os institutos humanos, todos os costumes humanos evoluíram à luz desses princípios. Basta a gente comparar o que era o mundo ao tempo do Cristo, o que é o mundo hoje. Ao influxo das ideias do Evangelho, bem compreendido por uns, por muitos ao longo desses séculos, e cuja compreensão vem se ampliando no nosso presente, na nossa atualidade, as instituições, os costumes, as nossas práticas, a nossa vida vem modificando-se para melhor. Para que a gente compreenda, meus amigos, o que é o reino do Cristo, de onde vem o nosso mestre, o nosso governador, conta-nos Emmanuel no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, intitulado A Gênese Planetária, a origem do nosso mundo, do nosso planeta Terra. No subtítulo, A Comunidade dos Espíritos Puros, Emmanuel comenta: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, sistema esse que ele não fala que é o sistema solar, mas um sistema, um conjunto de moradas celestiais, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre desprendia-se da nebulosa solar, ou seja, na formação física do nosso planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Ou seja, o reino do Mestre é a comunidade da pureza, do amor divino, da sabedoria universal, da ciência divina, do conhecimento de tudo, do amor em sua mais pura e em sua mais superlativa expressão. Esse, meus irmãos, é o reino do Mestre que ele veio nos trazer e que ele disse como um fator de muita esperança para nós. O meu reino ainda não é aqui, mas um dia há de ser. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe a todos. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.